Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, onde refletimos semanalmente sobre Portugal e o mundo. Neste mês de agosto, o piano de Mário Laginha, no genérico original composto para este programa, leva-nos a alguns dos debates realizados na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa, entre maio e junho deste ano. Esta semana recuperamos a conversa em torno do livro Vida de Prisão, de Pedro Prostes da Fonseca, com participação neste debate de Francisco Moita Flores e José Fialho Gouveia. Quem é o Pedro? Tem 30 anos de jornalismo, começou na Lusa, passou por vários órgãos de comunicação, sei lá, Sábado, Expresso, Sol, onde nos conhecemos. Nos últimos anos tem escrito vários livros, durante, salvo erro, 2 anos ou 2 anos e qualquer coisa. Assinou uma secção que se chamava Conversas na Prisão, onde ele todas as semanas entrevistava presos e escrevia sobre eles. Este livro fez-me lembrar um bocadinho desse trabalho do Pedro, com uma diferença essencial que ele explica na introdução do livro, que é os presos que ele entrevistava no Sol estavam presos. E, de certa forma, estavam condicionados. As entrevistas que ele fez, sentiu muitas vezes que eles estavam condicionados por isso. Daí estas histórias talvez serem mais, não sei se mais verdadeiras, depois falarás sobre isso. Passo primeiro a palavra ao Francisco, cara bem conhecido a todos nós, antigo inspetor da PJ, escritor e argumentista. Já todos vimos várias séries de televisão assinadas por ele, como Alves dos Reis, O Processo dos Távoras, A Ferreirinha, só para falar de algumas. E mais recentemente enverdou também pela política e foi presidente da Câmara Municipal de Santarém. Vai apresentar o livro, depois o Pedro também vai falar um bocadinho, depois vamos fazer perguntas e haverá um espaço também para as perguntas aí do público. Aquilo que leu no livro, dos depoimentos dos reclusos, confirmou aquilo que já sabia do que é a vida nas prisões ou surpreendeu de alguma forma? O poder incomoda muito, tem um grande incómodo quando tem que falar de prisões e falar daquilo que é o meio prisional. E o Pedro veio buscar histórias, quer de prisões de mulher, quer de prisões de homens. Repare que eu estou a usar a palavra prisão e não o estabelecimento prisional. E estou a usar com intencionalidade, porque, efetivamente, aquilo que o Pedro aqui nos traz é, de facto, esse mundo clandestino, esse mundo interdito, esse mundo que nós sabemos que existe, mas não queremos conhecer, e que, de certa forma, ainda representa, do ponto de vista simbólico, aquilo que é o inferno na Terra. E aquilo que é a grande confusão, que ainda hoje existe ao nível das mentalidades, entre crime, castigo e pecado. E esta visão dicotómica do mundo, do bem e do mal, é muito bem retratada aqui pelo Pedro. Não me surpreendeu, porque ele chega ao fim com a conclusão que eu já tinha retirado dos muitos presos que passaram pela minha vida. É que nem todos somos maus, nem todos somos bons, e somos tudo ao mesmo tempo. E daí que este livro seja, e a Fundação está de parabéns por tê-lo publicado, que seja um alerta para esse mundo de degradação, de desprezo, de falta de condições, não só materiais, mas até das condições que determinam a própria prisão. A prisão tida como, do ponto de vista até do decreto por um juiz da prisão, como um lugar do castigo e da expiação, e não como um local onde se recupera para a produção do homem futuro. Porquê? Porque as nossas prisões são aquilo que o livro conta. São comunidades, de certa forma, heteroexcluídas, que se autoalimentam e têm que se alimentar da vida que lá está dentro, porque eles são vida. São seres humanos com vidas, os presos, os guardas prisionais, os funcionários, os professores, enfim. Mas que vivem todos em clausura. Numa clausura, por vezes, que ultrapassa os limites daquilo que era a clausura, por exemplo, que é a clausura no século XXI. Hoje já temos as prisões menos sobrelotadas, porque foi feita aí uma grande pressão para as pulseiras eletrónicas e para os serviços à comunidade, mas há 6 meses nós temos capacidade para 11 mil presos, julgo eu, em toda a cadeia prisional. Não chega a 11 mil, 10.800 e tal, e tínhamos quase 14 mil. Portanto, basta este número grosso para perceber que quando falamos de prisão,
estamos a falar de depósitos de carne. É assim que o poder trata as prisões. Com depósitos de carne. Estão ali, governem-se. Aliás, no livro vê isso bem claro. Todos eles têm que arranjar estratégias de sobrevivência no interior da cadeia, porque, efetivamente, nós também somos habitados por esse complexo ainda de castigo severo, que é a prisão. Basta ver, alguém que é constituído arguido é recebido pela opinião pública com um alvoroço e uma apoteose do diabo, não é? Para não falar já de um preso preventivo. Quer dizer, um preso preventivo é um condenado às galés. Quer dizer, nem se consegue perceber qual é a dimensão e a explicação e a natureza da prisão preventiva. É tida logo como uma condenação às galés e recebe logo uma apoteose extraordinária, porque dentro de nós continua a habitar o velho castelo d'If, o castelo onde o Alexandre Dumas escreveu o Conde de Monte Cristo, traído por todo o poder, e habita em muitas das cadeias que nós queremos, mas a cultura que é feita não é essa. E a educação que é feita não é essa. É a educação para a indiferença, para o desprezo, para a ausência de direitos, para a ausência de dignidade que se vive dentro dos quadros prisionais. Muitas vezes é preciso fazer milagres. Diretores de cadeias... E eu continuo a insistir que nem lhes chamo estabelecimentos prisionais, porque continuo a vê-los com estes olhos, que são os olhos com que a opinião pública os vê. E não há, da parte de quem tem o poder, explicações e um esforço no sentido de rehumanizar este conceito através da cultura cívica, não é? Para um leitor descuidado, lê o livro e leva um murro, sente-se esmurrado, diz... Mas, afinal de contas, isto é assim, não é? É assim. Há aquela história que ele conta de um detido que é morto dentro da cadeia com uma coisa com pedras. As pedras são as pedras do próprio pátio. É a arma que é utilizada, é a pedra do pátio. Há cadeias, como foi dito, ele escreve, e eu conheço por acaso em Bragança, a cadeia de Bragança, que não tem sol. O pátio não tem sol, aquela gente está sempre à sombra, não é? Quer dizer, esta necessidade de pensar estes espaços numa dimensão cultural que é compatível, ou que pode ser compatível com a Constituição da República que hoje temos, ainda faltam uns anos muito largos para chegarmos lá. Sobretudo porque as autoridades não querem também que a gente chegue lá. Pedro, queres começar a falar pegando nesta deixa do Francisco? Isto foi um livro feito através de As Reclusos. Entre 2006 e 2008 fiz 70 entrevistas a reclusos. Essa experiência que eu tive durante esses anos, em que falei com todo o tipo de reclusos, visitei todo o tipo de prisões, falei com guardas, falei com diretores, deu-me alguma bagagem que transportei para este livro, que é feito exclusivamente com base do testemunho de 7 pessoas que passaram pela prisão. Todas elas com penas relativamente pesadas, 6 homens e uma mulher, que foram escolhidos por um técnico de reinserção da Almada, pessoas que passaram por prisões aqui do Montijo, Setúbal, EPL, Tires, Linhó, Pinheiro da Cruz, Vale dos Deus também para penas mais pesadas. E eu penso que estas prisões que eu estou a falar refletem um bocado a realidade prisional, mas no fundo o EPL não é tão diferente de Custóias, não é tão diferente de Passos de Ferreira. Apesar do esforço que tem havido, ou do suposto esforço que tem havido da parte do governo, ela continua a aumentar. Com base, segundo eu li, em crimes mais ligeiros. Portanto, a criminalidade está a alterar, portanto, os crimes mais pesados tendem a diminuir, mas os crimes ligeiros tendem a aumentar. Isto cria-me logo aqui uma confusão muito grande na cabeça. Porquê? Porque se, por um lado, o governo diz que quer tirar pessoas das prisões ativando, digamos, as medidas alternativas de pena, como sejam pulseiras eletrónicas, como seja outro tipo de punições, trabalho a favor da comunidade, prisões de fim de semana, etc, etc. Por outro lado, ao que parece, os juízes estão a trabalhar noutro sentido e continuam a pôr as pessoas dentro das prisões. Isto é um dos aspectos. O outro aspecto tem que ver com
A qualidade das prisões. Uma prisão não pode ser, obviamente, um sítio onde uma pessoa tenha vontade de lá voltar. Ou seja, um sítio que tenha condições tão boas, digamos assim, que as pessoas saiam e entram, enfim, sem problema. Portanto, é evidente que é um castigo, representa um castigo, as pessoas estão privadas de liberdade, mas há questões que têm que ver com a humanização do ser humano. E aí, nós vivemos no século XIX, em termos de prisões. Aqui no EPL, que nós quase daqui vemos, né? Ainda não há muito tempo, posso dizer há 3, 4 anos, havia ratos nas celas subterrâneas, que ainda por cima eram celas, não eram só as celas dos mancos, como eles chamam, que são as celas de castigo. Eram as celas das pessoas que estavam a entrar nas prisões. Ou seja, uma pessoa quando entra numa prisão passa sempre por um período de isolamento para ver como é que a pessoa está, como é que ela reage, para prepará-la. Supostamente, em termos regulamentares, a coisa está lá toda. O que acontece é que no EPL eu falei com uma pessoa, por exemplo, que entrou com muito medo na prisão, porque há pessoas que entram com muito medo nas prisões. E a primeira coisa que fizeram ao rapaz foi enfiá-lo numa cave, fechado 23 horas por dia, com ratos a tentarem entrar pelos esgotos e pela sanita, etc, etc. Não entravam porque o recluso anterior tinha posto lá aqueles alumínios de onde vem a comida para prender, para não deixar que os ratos subam. Mas ele ainda falava comigo, passado estes anos, ele tinha saído da prisão há alguns anos, e ainda relatava os ruídos que os ratos faziam naquele alumínio e com muita impressão, não é? Como aquilo, ele próprio diz que aquilo ficou marcado na cabeça dele até hoje. Isto, no fundo, pegando um bocadinho no que o Moita Flores falou, da questão da humanização, na questão das prisões que, finalmente, desde 1900 e qualquer coisa, 98, presumo eu, acabaram finalmente com os baldes higiênicos. Portanto, em 2008 ainda havia o balde higiênico. Eu cheguei, na altura que eu fiz aquelas entrevistas, a ir a Izeda ou a Bragança, não me lembro, e ver celas com 6, 8 homens, 10, 12 homens, chegar a ver com balde higiênico. Beliches, não é? 3 beliches de um lado, 3 beliches do outro, e pouco espaço sobrava para as pessoas se moverem entre os beliches. E com um balde higiênico para as pessoas fazerem as necessidades e no dia seguinte era despejado. Isto em 2008. Acontece que aqui a questão do EPL, que a Ministra já diz que, pelos vistos, está a começar a desmantelar estas caves e vai desmantelar o EPL, como vai desmantelar o Setúbal, passando os reclusos para Tires e para outros estabelecimentos, na verdade, corresponde a uma exigência do Conselho da Europa. Concluíram em relatórios que havia determinadas prisões em Portugal que não correspondiam. É um bocado o que o Moita Flores estava a falar. Muita coisa, obviamente, mudou, mas a verdade é que, olhando para aquilo que ainda hoje se passa em Portugal, a verdade é que estamos a léguas do que se passa nos países ditos civilizados, onde as prisões estão a fechar. É o contrário do que se está a passar em Portugal por falta de reclusos. Depois, há outra questão muito interessante que mostra a falta de vontade dos nossos governos sucessivos de resolverem este problema. E basta eu afirmar que não existe em Portugal, ou não é conhecida em Portugal, qual é a taxa de reincidência no crime concreta, para logo aí se perceber que não se pode atacar o assunto que não se conhece. Relativamente às entrevistas que eu fiz para este livro e que eu terei aprendido em relação àquilo que eu tinha verificado nas várias entrevistas que tinha feito há uns anos, passa por uma sensação, por um outro problema que as prisões têm e que eu penso que não serão só as portuguesas, com certeza, que tem que ver com o clima de agressividade e tensão permanente a que os reclusos são submetidos. Portanto, eu chamo-lhe até no livro a dupla punição, porque para mim a punição da privação de liberdade é o suficiente, mas, pelos vistos, existe dupla, tripla, quádrupla
punição. A dupla será o clima de tensão. E este clima de tensão reflete-se em quê? Reflete-se na agressividade que existe de preso para preso, muitas vezes motivada por uma coisa que é, desde há uns anos esta parte, subejamente conhecida a toda a gente, que é o tráfico de droga, e que é permitidíssimo, autorizadíssimo por toda a gente. Todos os reclusos com quem eu tenho vindo a falar dizem os guardas preferem que haja droga nas prisões, porque enquanto houver droga nas prisões, os reclusos andam calmos. E, portanto, se houver uma rusga, se houver uma falha de droga, há ressaca e vai sobrar para os guardas prisionais. Eu aqui não estou a fazer juízos de valor sobre os guardas, também não deve ser um trabalho muito, muito interessante, com certeza, mas a verdade é que eles, em geral, fecham os olhos ao problema da droga, quando não, eles próprios são, e isso está provado por notícias, não sei o que digo, são eles próprios também a introduzir a própria droga dentro das prisões. Este problema da agressividade entre reclusos, eu descrevo-a no primeiro capítulo de uma forma brutal, porque eu achei que as pessoas deviam levar mesmo um soco no estômago, era essa a minha ideia, porque as prisões, hoje em dia, para além da droga, para além dos telemóveis que são utilizados da forma normalíssima, os telemóveis são uma arma para continuação da atividade criminosa e não só, porque, por exemplo, se um recluso tem um problema numa prisão e pede isolamento e pede transferência, ele, ao chegar a uma segunda prisão, já toda a gente sabe que aquele recluso está a chegar. E, portanto, os contactos estão a ser feitos e esse recluso vai pagar aquilo que não pagou na primeira prisão. Depois, há o problema das armas que obviamente que vão sendo apanhadas, e isso vem nos relatórios anuais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, mas que eu continuo a acreditar, e é aquilo que eu acredito, que há de ser, digamos, a ponta do iceberg, porque de tudo se faz uma arma dentro de uma prisão. E os reclusos andam praticamente todos armados. Muitos para se defender, ou para os outros saberem que eles também têm hipótese e oportunidade para se defender e se verem a ser atacados, ou até por disposição, por estatuto, seja o que for. E as armas são mortíferas, não é? Matam. Os guardas não podem estar nos locais comuns, portanto, os guardas não estão nos pátios, os guardas não estão no exterior das celas e, portanto, é muito fácil, numa prisão, alguém matar alguém, perseguir alguém, pois compete ao guarda proteger ou não proteger, porque há aqueles guardas que acham que os prisioneiros são delinquentes, são pessoas de segunda, e há guardas que acham que não. Outra coisa que eu também achei importante nos vários testemunhos, e com isto acabo, é que também é verdade que o preso faz a prisão. E as prisões, o dia-a-dia das prisões é um dia-a-dia de incidentes atrás de incidentes, de tensão atrás de tensão, ao ponto de uma das pessoas com quem eu falei ter dito: para mim era mais complicado, digamos, o ambiente de tensão, porque eu não podia nem mostrar medo, porque aí, por um lado, era logo vítima, mas também não podia mostrar um estatuto que eu não tinha, e, portanto, chegava muito mais desgastado ao fim do dia do que propriamente a questão da privação da liberdade. Como é que isto se podia resolver? Com mais guardas prisionais, seguindo os regulamentos, porque eles existem, e os guardas prisionais devem preservar a integridade física dos reclusos, é uma das condições óbvias da profissão do guarda prisional, e pronto, e acaba por não acontecer. Para retratar este episódio que o Pedro estava a contar, eu vou citar o recluso que o Pedro estava a fazer referência. Ele diz: essa tensão permanente foi o que mais me desgastou, mais ainda do que a privação de liberdade. Não podia amar-me em bom porque não tinha esse estatuto e porque iria contra o que os guardas prisionais me pediram, que me portasse bem para sair depressa. Mas também não podia ter uma atitude muito medrosa porque senão abusavam, o que me fazia chegar à noite extremamente cansado. Portanto, isto ilustra bem esse ambiente de tensão, e era aqui que eu queria pegar para fazer uma pergunta ao Francisco. E nós, lendo o livro, ficamos de facto com essa sensação que é mais desgastante
para os reclusos este clima de tensão que se vive do que a privação de liberdade. Este clima de tensão contribui para não conseguirmos aquele objetivo de regenerar o recluso no fim da pena? Zé, a coisa é muito simples. Não se aprende a liberdade preso. Por isso, aquilo que nós sentimos nas prisões, e eu concordo um pouco com aquilo que foi dito pelo Pedro, é que nós ainda não vivemos, do ponto de vista da nossa cidadania, a prisão como aquele local que deve ser logo a começar pelo local. O território, onde começa uma regeneração ou uma reeducação. Nós vivemos com as cadeias do século XIX. Uma criminalidade completamente diferente daquela que tínhamos no século XIX. Até vivemos com finalidades de penas que não eram aquelas que tínhamos no século XIX. Tudo isso foi reformulado do ponto de vista legislativo. Mas se nós formos para o nosso documento fundamental, que é a Constituição, percebemos que a reforma do sistema prisional passa, sobretudo, pela requalificação territorial desse sistema. Se nós queremos reinserir ou queremos reeducar, temos que fazer das escolas a verdadeira escola da liberdade. E quando chega aqui, nós temos que procurar quais são os modelos que nos podem servir para fazermos não a escola do crime, como muitas vezes é, para que a nossa Constituição seja compaginada com o território prisional, precisamos que ele seja domesticado no sentido de não ser uma condenação ao inferno ou ao purgatório. Porque aquilo que, em primeira instância, nós devíamos preservar, independentemente de ter assassinado, ou de ter violado, ou de ser traficante de droga, os crimes têm que ser punidos, não é isso que está em causa, mas independentemente disso, o Estado tem que ter uma diferença em relação àqueles que retiram a liberdade. Quer retirar-lhe a liberdade, mas não lhes retirar a dignidade. Tudo isto que aqui está em causa é porque estes homens são obrigados a animalizarem-se para poderem sobreviver. E depois, você se olhar para a estrutura do Estado, há de reparar que a mais indigna de todas as direções gerais é sempre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Uma das coisas que me fez confusão quando eu falava com muitos diretores de prisões foi constatar que a grande maioria deles falava dos reclusos como... Aliás, chegaram a utilizar a expressão esta escumalha. Um diretor de prisão que fala dos reclusos como escumalha, está tudo dito. Está tudo dito, quer dizer, a partir daí vai por aí abaixo. Das pessoas com que falaste, a prisão fez bem a algum deles, ou não? Sim, falei com uma pessoa que diz, ninguém pode dizer que a prisão fez-lhes bem. O que eu senti nestas entrevistas aos ex-reclusos, isso é importante porque eles têm alguma distância temporal para refletir um bocado sobre aquilo que viveram, é que se há uns que sentem ainda que transportam essa dor e esse sofrimento, e também às vezes porque tiveram lá mais anos do que outros, há outros que passaram melhor, tiveram situações melhor, conseguiram resolver o problema melhor, têm outra cabeça. Lembro-me de um que tinha preparação militar. E outra coisa interessante, por exemplo, falei com uma pessoa que tinha estado com pulseira eletrónica durante 2 anos e ele sabia que ia ser condenado. E ele diz-me, eu andei durante esses 2 anos na internet a tentar perceber o que era uma prisão. E leu tudo o que havia sobre prisões. E ele diz que aquilo foi muito pior do que aquilo que imaginava. E ele dizia-me, eu quero lá saber que a comida seja boa ou seja má. Eu quero lá saber se as camas são boas ou se são más. O problema para ele era aquele problema que eu há bocado estava a referir. Era o ambiente de tensão permanente. Ele dizia-me, eu cá fora, se alguém pisa alguém, pede desculpa. Ok, lá é o contrário, vêm ter contigo e dão-te um encontrão, dão-te um pisão, para ver como é que tu reages. Se tu te viras, se não te viras, se tens que pedir, depois pedes proteção, ficas o escravo, passas a limpar a cela, passas a ser correio de droga lá dentro, passas eventualmente até a ser um escravo sexual, como às vezes acontece. Não há ninguém que defenda estas pessoas. Como é que isto pode ser resolvido? Se calhar, não misturar preventivos com condenados como
como supostamente é proibido e acontece. Se calhar, seguindo o regulamento, uma cela para cada recluso, só em casos excepcionais não haver, e a exceção, e exatamente o contrário, só na exceção é que existe uma cela para cada recluso, e outras medidas que não me compete a mim nomeá-las. É que as prisões não dão solução para aquelas pessoas que querem, de facto, melhorar, mudar o chip, como se diz, virar a vida. Não há em Portugal uma coisa que existe, e por acaso até no Brasil existe, que é chamada justiça restaurativa, e que tem que ver com a mediação entre o preso, a família, o preso, a família do ofendido, o preso, o ofendido, para fazer prova de que o preso está diferente, tem uma forma de pensar diferente, para pedir perdão. Ninguém é ladrão sempre, ninguém é bondoso sempre, ninguém é mau sempre, ninguém é cínico sempre. Essa visão da natureza humana e dos presos e dos criminosos é qualquer coisa que deixa um rastro de indignidade naquilo que nós queremos que seja a nossa dignidade. É um exercício que dê respeito ao outro. Até porque, Pedro, nós falávamos outro dia, a prisão não é uma coisa que só acontece aos outros, não é? Nós que vivemos em liberdade, felizmente, consideramos que a prisão é uma coisa de filme, não é? Nenhum de nós tem consciência do quão fácil é uma pessoa ir parar atrás dos muros de uma prisão. Não é difícil. Estou-me a lembrar, uma pessoa um dia qualquer distrair-se, beber um copo a mais, ir a conduzir e ter o azar de provocar um acidente mortal, essa pessoa pode ser detida, pode ir lá parar dentro. Eu não faço separação entre reclusos, mas essa pessoa cai num ambiente diabólico, não é? Diabólico. Pois conheço casos de pessoas que entraram por uma razão, por acaso até foi por uma razão parecida com essa, e saíram cá para fora, começaram a drogar-se lá dentro, ficaram viciados, depois cá fora começaram a fazer pequeno tráfico, começaram a aumentar o tráfico e acabou por voltar a ser detida já com tráfico com alguma importância. Portanto, o problema no limite, o que nós estamos aqui a falar não é só das pessoas que estão em reclusão, estamos a falar da sociedade e do que nós queremos para a sociedade. E, portanto, uma pessoa pensar que as prisões não são importantes é achar que a sociedade não é importante. Foi o debate sobre o livro Vida de Prisão, de Pedro Prostes da Fonseca, na Feira do Livro de Lisboa. Na próxima semana recuperamos outra conversa e outro livro, o Da Capa à Contracapa. É um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.